Olá, estamos aqui em mais um episódio entre taças e casos. E reúne o quê? O que nós mais gostamos, gente? Direito de família, vinho e fofoca! Gente! E eu estou aqui muito bem acompanhada, viu? Com as minhas amigas, doutora Eduarda Salomão. Oi, eu sou Eduarda, sou advogada familiarista, especialista em direito e sucessões. E eu sou a doutora Raquel, advogada também. Mas eu gosto de falar que eu sou empreendedora no ramo da advocacia. Isso. Empresária, CEO. Empresária. Em primeiro lugar, eu sou empresária, Isso né? mesmo. E Depois a gente é advogada e daí... E eu sou a Pamela especialista. Machado, também advogada. Empresária. Empresária. E estamos aqui para mais um episódio entre taças e casos. Iremos hoje contar mais uma história interessantíssima que vocês vão amar, tenho certeza. Muitas pessoas que nos ouvem, que nos escutam por aí, se identificam com as histórias. Tenho certeza que a pessoa até escuta e fala assim, ué, essa história é minha? Será? Será que essa história verdade. é minha? Essa semana teve uma seguidora minha que veio, doutora, você contou a história, eu tava achando que era minha. Eu só tive a certeza que não era, porque eu não te mandei nenhuma história. É, Eu as falei, pessoas se então, identificam, né? se identificam. E ressaltando aqui o que a doutora Raquel falou no último episódio, nós falamos os nomes das pessoas, mas não são os nomes reais, tá? As histórias são reais, porém os nomes são fictícios, até para preservar a identidade das pessoas, né? E um outro detalhe, tá? Todas as histórias que são contadas aqui, elas não estão relacionadas a casos nossos de escritório. Exatamente, isso é bem importante. Isso é muito importante até mesmo porque nós temos o nosso código de ética, né? Ética Que profissional. não nos permite aí a compartilhar das histórias dos nossos clientes. Ainda Então, mais se tratando de direito de família, que os processos tramitam em segredo de sim, justiça, né? Então, como nós já temos esse hábito, né, aí de preservar, né, a identidade dos nossos clientes, a gente também traz para esse podcast histórias de pessoas reais, né, histórias reais de pessoas reais, porém, Que nos enviaram as Quem histórias, quiser, ou envia seja, as histórias pra gente. foram É isso, autorizadas. Foram todas Resumindo, as histórias que estão sendo contadas aqui são autorizadas. É isso. é isso aí. É. E vamos para a próxima história. Que a história Doutora de hoje. Eduarda. A história de hoje é muito papo calcinha, assim. É assim, ó. Eu tô até com medo, eu tô até Ai, com tenha medo dessa medo, história. porque todas as reviravoltas dessa história são maravilhosas e acho que a gente precisa tomar um gole pra começar. sim, Toma. sim, com certeza. Mas vamos lá, a história é da Paula. Paula. Ai, Paula, obrigada por essa história, só isso que eu tenho a te dizer. A história de hoje é da Paula. Paula, casada há 10 anos, tem um único filho, um casamento até então, que ó, muito feliz, né? O marido também tinha um ótimo cargo na empresa em que ele trabalhava, coisa linda. Mas Paula contou para a gente que ela sempre teve o quê? Uma vida sexual extremamente ativa com o marido. Uau! Uau! É, casal era muito feliz e ela... Quanto tempo de casamento, só para eu saber aqui. Precisamos desses detalhes. 10 anos, mas eles já estavam juntos há alguns outros anos também, tá? Ah, tá. E, enfim, Paula relatou que, mais ou menos assim, Não tinham filhos. um filho. Mas eu acho que devia ser bonzinho, não dormia no quarto dos pais. Provavelmente, sim. Não dava muito gasto. Não dava muito gasto, é. E aí ela disse que o marido foi promovido, né? Teve um cargo maior ainda, tal, começou a ganhar mais. E desde que ele foi promovido, assim, passou um tempinho ali, uns 2, 3 meses, ele deu mais ainda de coisas, bens materiais para Paula, né? Então, era presentes, era jantares, mas algo começou a faltar. Entendeu? Aquilo que eles faziam sempre e eram com frequência, né? O sexo do casal, vamos falar aqui, somos mulheres adultas, né? Não estava mais rolando. Mas sexo. isso depois de 10 anos? Não Depois de tava 10 mais anos. rolando. Gente, Será que ela tava na menopausa? Olha, diz ela que ela tinha vontade, que o problema era o marido, né? Ixi. E aí ele parou de comparecer e dela pensou, não, deve ser uma fase. Ele não me procurava mais. não me procurava mais, ele tava estressado. Ela pensou, pô,
foi promovido, estava estressado, mas ele, né, tá tentando se fazer presente. Eis que ele também não começou mais a se fazer presente em casa, como marido que ele era. Então, além da ausência sexual, também tinha a ausência, né, presente na casa. O homem da casa. O homem da casa deixou de ser o marido e o homem da casa. Então, ele só vivia em tese pro trabalho, eram reuniões até muito tarde. Isso é muito frustrante, né? Nossa senhora. Porque ela achava que o casamento era feliz. Eles eram um casal que brigavam por coisas pontuais, segundo ela, mas então eles eram felizes, né? Ah, detalhe. Paula disse que ele foi o único e primeiro dela. Olha, então era algo muito forte, muito especial. Muito forte. Muito especial, verdade. Enfim, e aí o marido dela, né, começou aí a assumir também muitas reuniões. E aí um dia, né, no final de semana ele foi num futebol, né, porque tinha o futebol dele que começou a ter ali alguns dias a mais na semana no futebol, Olha né? só, futebol bem assíduo. E aí ele falava assim, não, olha, eu tô trabalhando muito, né, o futebol, não posso, porque é muito importante, eu preciso relaxar, né? Precisa. Preciso relaxar meu futebol. Tadinho, né? Ele trabalha tanto. E aí ela tava... Ui, como ele tava trabalhando, spoiler. E aí ela Cardio tava... todo dia. Cardio. Vocês viram até aquela história que uma mulher descobriu que foi traída por conta do relógio Garmin? Que ela verificou que o marido tava fazendo atividade. Teve muitas calorias, um horário que ele deveria estar dormindo. Agora, gente, que mulher perita, hein? Olha. Mas a Paula... Aprendam. Aí a Paula foi limpar o quarto, a bolsa do trabalho dele tava ali, ela disse assim, eu não sei, porque eu tive um lapso e fui mexer na maleta do trabalho dele, e ela encontrou, sabe o quê? Oh, meu Ai, gente. Lubrificante, sabor chocolate com pimenta. Ai. Eu não acredito. O marido ia voltar ativa. Ela pensou assim, ó, meu Deus do céu, é hoje. Não, realmente ele tava estressado, ele comprou isso aqui pra gente voltar. Aí ela se preparou toda, tomou aquele banho de mulher, sabe? Aquele banho de preparação. Mas então o negócio não era tão pegado, né? Porque precisava do lubrificante. Não, mas chocolate com pimenta era pra dar. Era pra dar um saborzinho. Uma apimentada na relação. Apimentada. Aquele que esquenta, sabe? Não, eu não sei, Eduarda, tu sabe? Amiga, eu sou maior de 18 anos. Eu tô brincando. Mas tirem as crianças da sala. E aí ela se preparou toda, tal, pediu pra mãe aquele famoso day night, né? Levou o filho pra casa da mãe. Um Vale Night. Vale Night. E eis que o marido não voltou do futebol. E quando voltou cansado. Cansado, muito cansado, exausto. Nossa, como jogou nesse futebol? Jogou muito e foi dormir. E a Paula ficou, poxa, alguma coisa errada não está certa. O que é esse É o bola de ouro do ano. E aí ela começou... O marido era muito... Ele era uma pessoa que ele não postava muito nas redes sociais, mas a empresa que ele trabalhava era uma empresa bem presente, então sempre estava postando. E aí ela começou a examinar ali as postagens da rede social e ela percebeu que uma tal de Maria, vou já chamar de Maria aqui, a Maria. Vamos preservar a identidade da pessoa. Das Marias. Nada contra as loiras, mas era uma loira muito bonita, corpão de academia. Platinada. Passou a comentar assim, ó, postava foto em que o Paulo aparecia, ou alguma foto da equipe, ela postava, nossa, melhor chefe, melhor não sei o quê. Nossa. Essa equipe só anda por causa do... Você é top, você... mas tudo bem, né, gente? Ela só tá querendo ser legal, né? Querendo incentivar, elogiar o chefe. Tá querendo um aumento. Salário. Promoção. E aí ela era meio blogueirinha, assim, então as redes sociais dela eram abertas, ela postava ela treinando na academia. E esse cara, qual o nome dele mesmo? Eu não falei o nome dele, né? Não falou. Mas eu vou falar o nome aqui, então. Pedro é fácil de lembrar. Pedro. E o Pedro era bonitão também? Era um gatinho, um gatão, era um... É um cachorrão, né? Agora já ficou feio pra mim. Pra mim já ficou feio. Por contexto aqui é um cachorrão. Vamos lá. O Pedro era um hétero top padrão. Daí... Aí ela começou né? Ela criou um perfil falso, olha só como ela era também. Ela criou um perfil falso, perita, e começou a acompanhar tudo que essa mulher postava. Tudo que ela postava. E aí um dia...
Um dia ela percebeu que a mulher postou uma foto e aparecia a parte de um carro que ela falou assim, cara, esse carro, eu conheço esse carro, eu conheço esse painel. É o painel do meu marido. Pedrão. O Pedrão tava lá. Pedrão Né? tava lá. E aí ela começou a observar e outra vez apareceu um relógio também numa postagem, assim, ela tava tomando um vinho e daí aparecia só uma mão e aparecia um relógio. Mentira. E o relógio Mas num o Pedrão é restaurante. meio sem noção também, né? Ele tava na reunião, gente, para. Ele tinha um álibi, né? A reunião, Na reunião de trabalho. a reunião de trabalho com a Uhum. bonita. Tá bonito. E então, assim, ficou claro. Ele Tava saindo. com tava ninguém. saindo com a menina. Uhum. E aí, resumindo, ela falou assim: olha, Duda, ela mandou pra gente. Eu sei que o que eu fiz foi errado, mas eu não me arrependo. Uau. Eu não me arrependo. Ela entrou com ação de divórcio. Primeira coisa, ela entrou com ação de divórcio e pediu uma indenização pela traição. E aí, isso a gente pode comentar depois, né? Que ainda o processo tá em andamento, então a gente não Sim. sabe a resposta. Mas aí vem o grande plot twist da vingança. Além de ter entrado com a ação de divórcio, um dia depois de ele ter saído de casa, enfim, ela ter enfrentado ele, e ela tava tomando também umas boas taças de vinho, dando uma chorada, ela falou, quer saber, essa mulher vai me pagar. Pegou uma foto dela, jogou no Facebook e fez um textão. Tá vendo essa aqui? Se Não acredito. Se você quer... Aqui, ó. Não deixe seu marido conhecer essa mulher porque ela é uma ou uma safada, ou uma desgraçada, e não sei o quê. E trabalha na empresa tal, e malha na não sei lugar tal. Ela dedurou a mulher, expôs a mulher. Expôs a mulher. Aí complicou pro advogado, né? E aí a mulher... E assim, ó, a mulher entrou com uma ação contra ela, né? Obviamente, né? Pedindo pra ela excluir as postagens da rede social. O problema é que o que cai na rede já era, né? Caiu na rede, já era. Tem uma ação criminal, cabe aí, né? Cabe uma ação criminal. Uma exposição, né? Com certeza. Porque nem toda traição ela é indenizável. Sim. É importante a gente Exato. lembrar isso. Nem toda Esse é o traição é ponto. indenizável. Mas nesse caso houve uma exposição, né? Uma exposição. E ela mesma que expôs, a verdade, né? Ela mesma que Pública. expôs. Poxa, Paula. Poxa, Paulo, tu tinha essa faca e o que já? Ela foi lá e fez. Como a Pamela falou, né? Se, por exemplo, todos os colegas de trabalho ali do marido da Paula ficassem sabendo, os amigos próximos, que ele estava traindo, aí sim poderia gerar uma indenização para Paula, né? Porque a traição, apesar de doer, quando ela fica na esfera das quatro paredes, ela não gera indenização. Exato. O dano moral tem que demonstrar o dano, né? O dano O moral. abalo O emocional. abalo emocional. O nome já diz tudo. Né? Obviamente que ela teve o abalo emocional e eu acredito que seja relevante, sim, ela entrar com uma ação indenizatória, porque teve, sim, um abalo emocional, mas ela vai ter que comprovar esse abalo e levando em consideração de que ela tomou essa atitude, né, de se vingar, porque ela quis se vingar, né? Ela se vingou. Dessa forma, eu acho pouco provável que ela consiga uma indenização, sendo que a atitude dela foi muito mais gravosa do que o próprio abalo, né, que ela sofreu. Sim. Porque, gente, convenhamos, a traição hoje, ela é algo, talvez até que não deveria, mas normalizado, porque nós sabemos, uma coisa são relacionamentos lá de décadas passadas, né, de gerações passadas, onde isso já acontecia, nós sabemos que já acontecia, a traição, ela é histórica, porém, em situações passadas, isso não era exposto, isso não era contado, ninguém sabia, não era dito, não era falado e às vezes até normalizado. Então, é até comum, né? Hoje em dia, a traição ela ainda acontece, assim como sempre aconteceu e sempre ocorreu. Eu só acho que, assim, volto lá no que a gente sempre fala e trata aqui nos nossos podcasts, né? Cara, antes de você se envolver com qualquer pessoa, faz um contrato de namoro, faz um pacto antinupcial, prevê essas questões também para você se resguardar. Polêmico, né? E Mas... no momento que isso acontece, não perde a tua cabeça. Procura um profissional, especialista para te orientar, porque às vezes você dá tiro no pé, como foi o caso da Paula, né? E pra mim até foi um tiro no veio na minha Perdeu a cabeça. razão, né? Até veio na minha cabeça que, enfim, ela disse que por enquanto isso ainda não
não deu um resultado no processo, né? Mas ele, no processo, ele veio e trouxe essas publicações pro processo que ela fez e falou assim: olha, quem tá se humilhando aqui é ela. E mais, olha só, seu juiz, como ela é descontrolada, né? Então, eu que devo ficar com a guarda dos meus filhos, porque Ai, como que vai ficar com uma mulher descontrolada dessa, né? Então virou contra ela. Assim, eu acho que ela tá tranquila porque ela acredita que vai dar tudo certo na questão da guarda do filho dela. E ela disse que vai pagar a indenização pra essa mulher feliz, porque pelo menos várias mulheres estão seguras de não serem. Ela colocou a raiva dela pra fora. Porque, querendo ou não, ela expôs, né? E uma vez que você expõe nas redes sociais, é muito difícil você apagar aquilo, né? Muitas pessoas, a rede social, Compartilha. ela tem uma dimensão muito, muito grande, né? E uma vez que alguém viu aquilo ali, fica registrado. Então, por mais que ela pague a indenização, mas quem viu tá visto. Alguém já né? printou, alguém já compartilhou, já mandou pra alguém, mandou um aviãozinho pra alguém. Hoje que tudo viraliza, né? E outra coisa também, assim, analisando os casos de traição, a Paula não, a Maria lá, Aqui foi a amante. Amante. eu não lembro qual que era o nome dela. Maria. Acho que Era Maria. Maria. A Maria, Bom, a amante, né? a amante, né? Ela foi imoral, mas pra mim o problema é o João, né? O Pedro. O Pedro. O Pedro. No meio de toda essa história, quem realmente foi o FDP, no meu ponto de vista, Sim. foi ele, Pô, cara. ele tinha uma Meu mulher Deus, que era ativa, uma mulher que era parceira, uma mulher que tava ali. Gente, eles transavam. Eles transavam, gente. Casados. Mas assim, a pergunta que vem assim, né? Por que não terminou antes, né? Pois é, porque queria o melhor do Acho que é porque estava muito acomodado, né? Mas eu vou falar uma coisa pra vocês, Casa sabe? louca lavada. Eu tenho esse pensamento, eu não sei se tá errado, se não tá, mas eu tenho esse pensamento comigo. Eu acredito que todo, e não tem exceção, tá? Todo término tem a contribuição dos dois, gente. É dos Exatamente. dois. Obviamente que um ou outro vai ter uma contribuição maior, porque muito provavelmente vai fazer uma Vai levar LM culpa. lá, vai tentar resolver da pior forma possível, por traição, por mentiras, por enganação, por violência, seja o que for. Mas até se chegar nesse ponto, houve muita coisa. Muita coisa concordo aconteceu contigo, em que a também. outra parte também faltou, também contribuiu, também teve Concordo. ali. Então, assim, não é de quem foi a culpa, mas eu vejo que a partir do momento que aquele relacionamento não dá mais certo, tem que se procurar resolver através do divórcio, de uma separação, ou de uma terapia, de uma ajuda, enfim. E não se jogar a culpa eternamente No e outro. vingança. Vingança, o que é pior, né? Que tem de ambas E as não partes. exponha nas redes sociais, porque um dia seus filhos ficarão sabendo disso, né? E eu acho que a criança não tem nada a ver com isso também. Verdade. Mas enfim, essa história foi muito babada. A rede social hoje, as pessoas dizem, né? Não é terra sem dono, tá? Não é. Muito pelo contrário, a rede social tem dono, tem nome, tem endereço, tem tudo. Então, assim, E é possível não rastrear. joguem, é possível rastrear, não joguem na rede social aquilo que vocês, aquele problema que você não quer pra você. Então, né? Se limite, tenha um pouquinho de discernimento do que você vai postar, do que não vai postar. Obviamente que a rede social é social, então assim, você tem o seu perfil, você posta o que você bem entender, mas desde que esse bem entender não afete o direito, a integridade física, psíquica do outro. Isso. Então, acho que tem que ter esse cuidado, né? Isso é Sim, com importante certeza. a gente colocar Eu aqui. queria comentar aqui que nós, como advogadas familiaristas, nós presenciamos diariamente casos, né, de divórcios, separações, dissoluções de união estável. E eu não sei vocês, mas assim, a grande maioria que tem aparecido ultimamente é traição. Traição. A traição. Muito, muito. Muito Tinder, né? Muita liberdade. Mas eu Não vou falar uma coisa pra vocês. sei. Essa traição não está só na questão carnal, sabe? Traição com outra pessoa, com relacionamento, enfim. Às vezes a traição é financeira também, tá? Eu tenho muitos casos que a cliente vem e ela diz, doutora, quando eu fui ver, não tinha nada mais na nossa conta. Ele tinha gastado em jogo, Gente, Vocês sabiam que disso, te ganham, moeda, né? sabe? E assim, ó, às vezes, não só questão de gastar, né? Mas do cara
ou da mulher também, né, não contar exatamente o quanto que ganha. Então, às vezes, faz com que a família não tenha acesso àquela condição financeira porque ele tá escondendo ou gastando com outras coisas, e aí a pessoa vai se divorciar, ela não faz ideia, De quanto ganha. do verdadeiro patrimônio, Ai, né? isso eu acho péssimo. É péssimo. Particularmente, eu acho péssimo, porque tu casa e daí tu não sabe nem quanto que o teu marido ganha, isso pra mim já é uma traição. Eu também acho que é uma Exatamente. traição, né? Não é meu. Quando tu casa, é nosso, É, Uhum. né? É nosso. é. Ah, é minha conta, não, é nossa. É importante saber, até É porque uma se acontece traição. uma emergência, alguma coisa. Eu acho sempre importante você manter a sua individualidade. Mas Isso você sim. precisa compartilhar, porque, né, eu acho que ninguém cresce sozinho. Se você se dispôs a casar e dividir uma vida com alguém, então vocês precisam entender que agora a construção vai ser conjunta, né? E que vocês vão Mesmo- muito mais longe juntos. Mesmo para aquela mulher que não trabalha, Uhum. que só cuida dos filhos, que só cuida da só. casa, É. né? Como muitos gostam de falar assim, mas realmente é um trabalho que não tem, não tem valor que pague, não tem dinheiro Uhum. que pague no mundo, né? Uhum. Mas até nessa situação, aí até a mulher que fica, que é dona de casa, cuida dos filhos, também tem o direito de saber quanto que o marido ganha, Sim, né? com Isso, certeza. porque essa relação, né, essa questão financeira, se não tem uma cumplicidade, acaba com qualquer relacionamento. Sim. Casamento sem conversas difíceis. Acho que, não sei se foi nesse podcast que você falou, ou no outro que você falou, que quando acaba a admiração, acaba o casamento. Exatamente. Porque se ainda tem. Ah, a gente tá com problemas financeiros, que é um dos maiores motivos pelo qual o casamento acaba, problemas Isso. financeiros. Mas se tem problemas financeiros e tem admiração, se tem a parceria, é possível a volta Dá por um cima. jeito. Agora, se não tem mais nem admiração, Aí já era. aí já era. E é por isso até a questão da traição. Coloque em impacto antinupcial, porque se não tiver impacto antinupcial, só realmente sair dessa esfera das quatro paredes. E mulheres que se dedicam ao lar também coloquem a questão da indenização, né, num pacto. A Exatamente. gente vive falando isso, mas eu acho que não custa A repetir. indenização é muito importante e a pensão alimentícia se essa mulher não trabalha, né? Se ela não trabalha. Então, no caso de traição, traiu uma indenização e ainda um período de tempo de pensão para que essa mulher possa se restabelecer, né? Se Reintegrar reestruturar ao e mercado de se trabalho. reintegrar ao mercado de trabalho, que é a parte mais difícil, porque às vezes você fica ali num casamento longo, né, durante anos, se dedicando à família, ao marido, aos filhos. De repente acontece uma traição, seja uma traição assim, né, nesse sentido carnal, ou muitas vezes até uma traição financeira, por exemplo. E aí você fica a ver navios, né, Fica no com a mão mato, atrás, fica no mato sem cachorro. no mato sem cachorro. Vai fazer o que da vida? Como é que vai sobreviver? Então, nesses casos, eu acredito que tem que ter no pacto antinupcial uma cláusula onde determine ali, onde possa prever essa situação e aí uma indenização e pensão alimentícia por um período. Exatamente. Nada mais justo do que isso, né? Já que foi Casem, a mulher que- casem pensando em se separar. Apesar de a gente não querer isso, casem pensando em separar, né, meninas? Exato. É que o divórcio, ele Na é uma verdade, as realidade. pessoas têm uma certa resistência em fazer o pacto antinupcial. Por isso que a doutora Eduarda falou. Ah, mas eu vou casar, mas eu tô pensando em separar. Sim. É. E assim também, ó, muitas vezes se acham como uma questão, não me ama, né? Porque quer fazer um pacto antinupcial, como se fosse uma ofensa. E na verdade não é, né? É preservar justamente aquele amor para que no final daquele relacionamento ele possa terminar da forma mais pacífica possível, né? Respeitando ali a individualidade de cada um, o direito de cada um. Então o pacto é muito importante para todos, não só para o todo casal, mundo, mas se naquele momento da separação, do divórcio, houver filhos, a família, os amigos que estão envolvidos, gente, é muita gente que se envolve muita nesse coisa. relacionamento, não é só o casal. Então, o pacto é justamente para preservar essas relações. O casamento E é uma sociedade. eu digo que é uma prova de amor o pacto antinupcial, inclusive, né? Você tem que amar muito para você aceitar fazer um pacto antinupcial. E a grande maioria das pessoas acreditam que não, né? Ah, você não confia em mim, quer fazer pacto porque não confia em mim. Eu- Não é isso. Eu até conheço uma pessoa, não vou falar nomes aqui, né? Conheço. Fala o nome fictício. Não, eu vou falar, sei lá, José. sei lá, Fernanda. Hum. Ela quase não casou. Ela quase não casou porque ela queria casar com separação.
Total, ela queria casar com separação total de bens. E o marido não queria. Ele não queria. Mas no final das contas eles acabaram casando. Separação total de bens. Não, comunhão parcial. Né? Mas assim, ela queria separação total, ele não queria. Eles estavam nessa discussão do regime de bens, Sim. né? E quase que não casaram. Mas no final das contas escolheram não, né? Foi meio que imposto, assim, ou a gente casa assim ou a gente não casa. É, por isso que é legal fazer, às vezes, um planejamento matrimonial. E quando a gente fala de planejamento, a gente não fala só do pacto. É você conversar com um advogado para entender quais os regimes de bens, né? Exato. E as implicâncias da escolha desse regime, tanto na morte como no divórcio, né? Exatamente. Mas é isso. Acho que foi muito boa essa Muito. história. Essa história. Gente, adorei. Eu Adorei. também. Paola, bem- depois mande pra gente o Foi bem desfecho. picante, né? Inclusive, até, né? Trocar uma figurinha aí desse lubrificante aí de chocolate. Será que é comendo. bom? Será Alguém que é já bom? usou? Comenta, Então, comenta aqui. Deixa o seu comentário. deixe seu comentário. Gente, muito obrigada pela participação. Obrigada. Né? Vamos agradecer aos nossos patrocinadores também. Vamos lá. É a Love. Ai, hoje até eu estou de Loving, olha só. Olha, a doutora Eduarda hoje está vestindo Loving. Loving. Olha, roupas lindíssimas, roupas femininas da Loving. A Let's Go Idiomas e a Guia Auto Veículos. Eu já fui teacher na Let's Go, tá? E eu fui aluna, uma escola maravilhosa, tá? Maravilhosa. Foi lá que nós nos conhecemos, né? Eu era teacher e a Duda era aluna. Olha. Gente, mas eu não sou velha, tá? Eu E a comecei Guia bem Isso nova. não é uma revelação de idade. E a Guia Auto Veículos é carros novos e seminovos há mais de 30 anos no Top. mercado, hein? Top. Joinville e região. É isso aí. Obrigada, patrocinadores, por confiarem aqui no nosso projeto. E obrigada, então, aos nossos patrocinadores por confiarem aqui no nosso projeto, no nosso podcast Entre Taças e Casas. Obrigada, meninas. Nosso penúltimo O nosso penúltimo episódio. Né? Vamos brindar aqui, é o nosso penúltimo episódio. E até a próxima história. Até a próxima! É.